Eu saúdo a todas com a paz do Senhor. Estamos no nosso segundo trimestre de 2020. O tema da nossa revista é a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o selo do Espírito Santo da promessa. Vamos iniciar com uma oração. Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade. Nos ensina a te amar e a te louvar em espírito e em verdade. Fica conosco nessa aula e nos dá, meu Deus, a orientação necessária para passarmos a tua igreja. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Já estamos na nossa 9ª aula. O tema da nossa aula é o mistério da unidade revelado. Nessa lição, iremos estudar o conceito bíblico para mistério. Como esse mistério esteve oculto nas eras passadas e como ele foi revelado na nova aliança. O nosso texto áureo diz: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios capítulo 3, versículo 5. A verdade prática. Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. O mistério oculto no Antigo Testamento. Que é mistério? Qual era esse mistério que era desconhecido no Antigo Testamento? Os mistérios e os profetas da Antiga Aliança. Nesse primeiro ponto, veremos esses assuntos. Por meio das Sagradas Escrituras, temos o acesso ao mistério que foi dado aos profetas e aos apóstolos no Novo Testamento. É um privilégio saber que Deus revelou isso aos simples, aos que se achegaram a Ele por meio da fé em Jesus Cristo. Foi somente pela palavra de Deus que descobrimos detalhes e profundidade desse santo mistério, em que os gentios e os judeus desconheciam esse mistério no Antigo Testamento, mas agora foi revelado aos seus santos. Mas afinal, o que é mistério? Mistério é algo que está oculto, que não entendemos. A palavra mistério vem do grego e significa um segredo ou doutrina secreta. É uma verdade divina que estava oculta e que agora foi desvendado em favor de todos. Se lermos em Colossenses capítulo 2, versículo 18, a palavra de Deus nos fala da seguinte maneira: ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. O mistério era desconhecido. Poucos conheciam esse mistério e as promessas de Deus, pois era apenas para os filhos de Abraão e de seus descendentes. Se lermos em Efésios capítulo 3, versículo 5, que é o nosso texto áureo, ele fala que em outros séculos os filhos dos homens não sabiam desse mistério, mas agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas. Mas será que no Velho Testamento ninguém conhecia esses mistérios? Isso não significa, não indica que esse povo não sabia o mistério. Isso quer dizer que antes da nova aliança, ninguém tomara conhecimento acerca de que os gentios também participariam do corpo de Cristo. Porém, as profecias já existiam. Por exemplo, quando lemos em Gênesis capítulo 12, versículo 3, que fala: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Os profetas não apenas sabiam a respeito das bênçãos espirituais, como também faziam menção delas. Como nós acabamos de ler aqui em Gênesis, fala que todas as famílias da terra serão abençoadas.
Todas as famílias da terra não significa que seja somente judeus, mas judeus e gentios. Os profetas, eles não sabiam como aconteceria e qual o tempo que isso ia acontecer. Mas Deus já mostrava, através da sua palavra, que os gentios caminhavam para uma bênção. Eles acreditavam que Deus romperia as barreiras do racismo e da indiferença e que Deus faria do seu povo uma só unidade. Quando lemos em Isaías 60, versículo 3 diz: "E os gentios caminharão à luz, e os reis ao resplendor que te nasceu." Malaquias 1:11 ainda fala: "Mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre os gentios o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos Exércitos." O que esses profetas não sabiam é qual o tempo que isso ia acontecer. Se prestarmos atenção, todas as referências que li nesse ponto estão no Velho Testamento e já faziam menção do nome dos gentios como um só povo. O mistério é revelado no Novo Testamento. É revelado a quem? O plano de Deus oculto, quando Paulo fala em Efésios capítulo 3, versículo 5, que estava oculto em outro tempo, em outra era, ele agora fala que o mistério foi revelado aos apóstolos e aos profetas. Logo no início de Efésios, no capítulo 3, versículo 1, Paulo fala: "Eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dado. Como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi." Ou seja, ao fazer a abertura desse capítulo, Paulo destaca a sua condição e o processo da sua vocação, e como esse mistério foi revelado através do Espírito Santo a Paulo. Em Gálatas, Paulo deixa claro que a sua chamada, a sua doutrina e a sua comissão lhe foi divinamente confiada pela revelação de Jesus Cristo. Quando lermos em Gálatas, capítulo 1, versículo 15 e 16, fala, abre aspas, "Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue." Fecha aspas. Então, esse mistério revelado foi revelado a homens que eram totalmente dependentes do Espírito Santo. Suas doutrinas, as doutrinas dessas pessoas, dos apóstolos e profetas, eram ensinamentos bíblicos, com missão confiada, e era através das revelações de Deus. Eles não dependiam de raciocínio ou de intelecto, não dependiam de conhecimento humano, não dependiam de ensinamento secular, mas somente dependiam do Espírito Santo. Em termos gerais, quando lemos o mistério oculto é revelado, ele é revelado aos eleitos desde o início até o fim. Por isso, nos alcançou, porque fomos eleitos, somos eleitos por Deus. O mistério revelado é a igreja, porque Deus revela que a igreja é um corpo só, sendo judeus ou gentios. Forma um único corpo onde a cabeça é Cristo. Essa revelação começa pela declaração que o Pai, Deus, idealizou tudo e nos deu concepção. Essa revelação começa pela declaração de que Deus idealizou tudo e deu prosseguimento com a execução da obra de Cristo, dando origem à igreja, significando que a igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério,
a fim de unir todos em um só povo por meio de Cristo. Ou seja, desde o início, Deus nos elegeu, nos predestinou. Ele fez essa união de judeus e gentios em um corpo só. Todos agora somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. A magnitude do mistério é que consiste que Cristo, através da sua morte, nos reconcilia com Deus. Isso é uma reconciliação vertical, de baixo para cima, e uma reconciliação com os homens, horizontalmente, homens com homens, judeus e gentios. Ou seja, quando ele faz essa reconciliação vertical e horizontal, nós vemos aí um modelo de uma cruz. Cristo nos faz um só povo, sem acepção de pessoas, raça, tribos ou nações. Vamos ler agora em Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Abre aspas. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livres, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Fecha aspas. Até mesmo alguns líderes da igreja primitiva demoraram a entender esse mistério, onde todos são aceitos. Nós já falamos isso, Atos capítulo 14. Quando lemos também em Atos capítulo 11, nós vemos a história de Pedro e de Cornélio, que Pedro não queria ir falar para Cornélio, mas Deus se revela a Pedro através de uma visão e ele entende que esse mistério também é para os gentios. Aqui eu quis colocar como se fosse uma revista em quadrinho. Vamos para o primeiro quadrinho. Deus cria a terra e cria um paraíso. E lá ele coloca o casal, o primeiro casal, Adão e Eva. Aqui a terra está harmonizada, mas o diabo, que é sagaz, ele se propõe em desmanchar tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus criou. E ele engana Eva, e Eva come do fruto e dá o fruto ao seu esposo. Já no segundo quadrinho nós vemos Adão comeu, pecou, e porque pecou, todos os homens estão agora destituídos da graça de Deus. E agora a morte chega e com ela a velhice, a tristeza, e o pecado ele faz com que o homem cada vez mais entre nesse terror. Mas Cristo não queria isso para os homens. Os homens estão afastados, os homens estão longe de Deus, mas Cristo veio, foi crucificado e ressuscitado e nos reconcilia na cruz com Deus e com os homens. E agora Cristo nos reconciliando faz-nos uma nova criatura. E as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. As riquezas insondáveis de Cristo vão além de nosso entendimento. Os planos pré-estabelecidos por Deus são concretizados em Cristo. Esses planos eram de união de judeus e gentios. E foi através da cruz que nós fomos unidos, nos reconciliando com Cristo e com os homens. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20, fala da seguinte maneira, abre aspas, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Fecha aspas. Indica que Deus sempre esteve no controle da sua criação. Deus não foi surpreendido quando o homem pecou, porque Deus é onisciente, tudo sabe. O seu propósito, o plano da salvação, abrange todos nós, todos os povos, raça, tribo, línguas e nações. Deus é soberano e controla todos os tempos e era, e todas as circunstâncias. Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado por Deus, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele.
Nós já vimos em outras lições passadas que Cristo, ele nos alerta, nos dizendo que somos um povo escolhido por ele para darmos fruto. Vimos em uma das lições que falava sobre o jambuzeiro enxertado. E o que eu entendo ali é que Cristo é a nossa oliveira e nós somos ramos enxertados, ramos que não tinham valor porque eram jambuzeiro, mas agora estamos enxertados na videira verdadeira. O plano de Deus era unir todos em um só corpo, e como nação, tribo, línguas, raças e povos, formando um corpo só, a Igreja de Cristo. Quando essa igreja se reúne e ora, sabendo que Deus nos prometeu uma vida eterna, não uma vida de abundância nessa terra, mas uma vida plena de paz. E a igreja se prepara para o advento de Cristo, a volta desse Salvador, porque tudo que ele prometeu, ele cumpriu, e agora voltará para arrebatar o seu povo. E o arrebatamento será num abrir e num fechar de olhos. Quando ouvirmos a última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados para nos encontrar com Cristo nos ares. E lá nós iremos participar das bodas do Cordeiro, onde o próprio Cristo nos servirá. E após as bodas do Cordeiro, então virá o milênio, onde criança brincará com o leão, com o leopardo, com o urso. Cordeiro e leão estarão juntos e serão pacíficos um com o outro. Mas para isso nós temos que ter atitudes que nos discernem como corpo de Cristo. Nos primeiros capítulos de Efésios, ele fala, deixando toda a ira, deixando as coisas que para trás ficaram. Aquele que roubava não rouba mais, mas trabalhe e seja sustentado com suas próprias mãos. Aquele que mentia não mente mais, porque agora nós somos povo diferente. Nós somos uma seleção que o Senhor fez, somos escolhidos. E a conclusão que temos dessa aula é que o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas, mas no tempo determinado por Deus, ele revelou o seu propósito aos apóstolos e aos profetas. E agora, judeus e gentios, estamos inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Esse mistério agora deve ser anunciado por nós conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Somos portadores desses mistérios de Deus. Vamos anunciar os seus segredos aos que amamos, para que os mesmos possam alcançar a maravilhosa graça salvadora e possam entrar na cidade celestial como noiva amada do Cordeiro. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.